Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Patrícia Rigoni, estamos de volta aqui ao podcast Vida de Imigrante, seu programa sobre psicologia intercultural. Estou aqui novamente, aqui na Rádio Reli, trazendo para vocês muita informação, muito conteúdo sobre psicologia intercultural, sobre emoções, sobre esses desafios que são no processo de imigração, mas especialmente o tanto que é desafiador a gente se descobrir, a gente se cuidar, a gente conhecer ou reconhecer todo o universo que existe dentro de nós, que muitas vezes é inconsciente, a gente não tem muito acesso ou não percebe quando ele está atuando, não é mesmo? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu estou aqui com vocês. Não tenho convidados hoje, mas eu quero trazer um pouco dessa experiência, né, de como é acompanhar tantas histórias, não só aqui com os meus convidados, mas também nos atendimentos, né, no dia a dia que a gente vai conhecendo, vai conversando. E esse é o objetivo, né, desse programa, trazer para vocês esse conhecimento, essas experiências, histórias reais, né, movimentos reais de pessoas reais que estão aqui vivenciando esse processo. Assim como eu, assim como muitos de vocês que estão aí me ouvindo, e aqueles também que pensam em algum momento, né, atravessar essa jornada, ter essa experiência de de imigração aí com outras culturas, com outros países. Então, estou aqui com vocês hoje para a gente bater um papo, para a gente conversar um pouco mais sobre um tema que me é muito interessante, que é muito importante e que também é algo que eu venho acompanhando aí com muitas pessoas que eu venho conversando, que é aquela velha questão, né. Será que realmente eu me perco quando eu mudo de país? Será que acontece alguma coisa que conhecer mais, que eu possa me estranhar ou que eu possa ter a sensação que algo está mudando, que eu estou diferente, mas que às vezes no dia a dia, na correria, eu não estou me dando conta o suficiente, isso vai me atropelando e vai me transformando, às vezes já me trazendo a possibilidade de ter uma nova versão de mim mesma ou adoecendo. Então esse é o ponto que a gente precisa cuidar, né, e trazer com bastante cuidado. Então hoje eu vou trazer o tema, especialmente para as mulheres novamente, mas eu até citei aqui nos meus stories que também os homens atravessam por muitos momentos, muitas situações, né, emocionais importantes. Depois eu prometo que eu faço um programa só sobre a psicologia masculina. Mas hoje o tema realmente é a mulher que se perdeu de si. Eu sei que às vezes, eu posso falar de uma forma que as pessoas podem até pensar assim: "Ah, mas eu não me perdi de mim não, que história que é essa, Patrícia? O que que você está falando aí? O que que você está trazendo de informação, batendo tanto nessa tecla", não é? Mas é porque o que eu falei, assim, no dia a dia, especialmente de quem é imigrante, a gente fica se perguntando assim, na verdade nem se pergunta, mas se atropela. São tantos afazeres, é uma realidade tão diferente, tão dura muitas vezes, né, nos exige tantos outros papéis, tudo de uma vez só. Então, para você mulher, assim como eu, né, eu trago da minha experiência mesmo desse tempo que eu estou aqui, né, são quase 3 anos, que para muita gente não é muita coisa, né, mas a gente já vivenciou parece que 30 anos em 3 anos. Então, o que que acontece? Você acaba tendo uma rede de apoio menor, uma outra realidade, situações que você precisa ser desafiada todos os dias, que você precisa encontrar forças, né, de lugares que você nem imaginava para conseguir dar conta. Então, o papel de mãe, o papel de esposa, o papel de profissional, o papel daquela que precisa também auxiliar no sustento de casa. Então, tudo isso às vezes vai dando uma pressão tão grande que a gente sim se perde de si, né, e começa a não se reconhecer mais. Mas qual que é a proposta ainda dentro desse tema, não é, que eu trago para vocês hoje? Que como nascer da nossa alma um recomeço, né? Será que nasce de algum lugar
E o que que é essa alma, não é? Não vou aqui trazer questões religiosas nem espirituais, mas de toda forma é algo que nos permeia e que não tem como dizer, né, por mais que a gente sendo ser humano, nós temos sim esse lugar, né, esse sagrado que habita em nós, e essa parte subjetiva também, falando em termos psicológicos, que é onde está ali, né, os nossos pensamentos, nossas emoções, o nosso espírito, né, que habita em nós e que nos faz estar vivos. Então, é na alma, é nesse lugar mais íntimo, mais profundo, sim, que a gente pode buscar um recomeço, não é? Ou uma continuação da nossa versão, né, seja ela qual for, de quando a gente desembarca num lugar diferente, né, num novo país. E eu estou aqui nos Estados Unidos, mas eu sei que tem gente me ouvindo aí de todo lugar do mundo e também lá no Brasil. E hoje eu deixei um recadinho aí nas minhas redes sociais, quem me acompanha já está sabendo, e eu já estou com pessoas aqui ao vivo. Sejam muito bem-vindos, que hoje eu tenho um convite especial, não é? Eu quero que vocês que estão me acompanhando aí, seja pela rádio, seja aqui pelo chat do YouTube, aqui da Rádio Ele, você entre em contato. Então, quem está na rádio pode mandar um recado aí pelo WhatsApp, o 754-276-6361. E quem está aqui no YouTube comigo ao vivo, escreve no chat "Eu quero", que eu vou estar oferecendo aí uma avaliação emocional, uns 30 minutinhos aí comigo, para a gente poder conversar um pouco, né? Saber o que está acontecendo. Se você tem essa curiosidade, né, de acolher quem você é e as suas emoções também. Eu sei que hoje é um grande desafio estar aqui falando sobre isso, não é? Né, em que nos exige tantas coisas nessa nova realidade, falar de para a gente parar para falar de emoções parece uma coisa banal, parece algo que não tem muita importância, mas eu sei que é desafiador, essa é a grande palavra, né, então mas não é em vão, né, eu garanto para vocês que é a partir disso que a gente consegue sim encontrar recursos, encontrar outras formas de lidar, que às vezes está na frente assim, está na palma da mão, e a gente está buscando em tantos outros lugares. Então, vou explicar para vocês um pouco sobre isso aqui no episódio de hoje, tá bom? Então, para você que está nos ouvindo pela rádio, me diz se você já baixou o aplicativo, né? E para facilitar aí escutar a gente, está presente no iOS, no Android, fácil aí de acessar. E nos acompanhando também aqui no YouTube, Rádio Reli, estamos ao vivo, acompanhando, né? Fazendo aqui esse nosso podcast no dia de hoje. Bom, nos acompanhe também nas redes sociais, para quem já me acompanha lá no Instagram, @patriciarigoni_d.baldi. Acompanhe também toda a programação, os eventos, tudo que acontece, né, no nosso dia a dia. Também na Rádio Reli, Rádio Reli também, Reli com H, viu gente, para quem ainda não conhece. E lembrando que todos os episódios aqui do nosso podcast ficam gravados, tanto no YouTube da Rádio Reli quanto no meu também. Então, convido vocês a acessarem meu canal, se inscrever, acionar o sininho para estar recebendo aí as notificações dos vídeos novos que eu estou postando e de todos os episódios do podcast Vida de Imigrante. Lá eu trago muita informação, tem todos os convidados que já passaram por aqui, vão continuar passando, então também te convido, se você quiser participar daqui do programa, é só entrar em contato comigo, meu telefone é 863-210-9488. Então a gente consegue aí marcar o seu horário, o seu dia para você participar comigo aqui ao vivo, trazendo a sua história, que com certeza vai inspirar muitas pessoas também. Bom, então continuando aqui, eu quero te contar, né, na verdade eu já contei bastante da minha história, então hoje eu vou trazer só alguns pontos, né, algumas coisas, alguns exemplos, mas também trazer das histórias que eu já escutei, né. Então para quem quer ouvir mais da minha história, eu fiz 3 especiais nos últimos dias aí, agora no mês de julho, então acompanhe aí no nosso canal do YouTube, no Patrícia Rigoni -8, e também aqui na Rádio Reli tem uma playlist lá só com o meu podcast.
Então, eu tenho 3 especiais em que eu conto com mais detalhes aí da minha trajetória e de como é isso que me inspira, não é? Não só como uma profissional da saúde mental, seja como psicóloga, seja como coach, né, mental health coach, seja como mentora, não é só da boca para fora. É de alguém que realmente vivencia o processo todos os dias, né, encontrando e olhando para dentro de si e percebendo que a gente é muito mais complexo do que a gente imagina. Então, através disso que eu quero trazer para vocês, quero conversar com vocês hoje, né, para quem está me ouvindo, compartilha comigo também se você em algum momento já percebeu uma certa desconexão, né, aquele momento em que a gente para pensar que tudo do lado de fora parece que está ok, mas por dentro tem alguma coisa que não está legal, né, e na verdade a sua alma está gritando por socorro, né. E que quantas vezes isso sozinho, sozinha é mais difícil. Então foi a partir desse lugar, dessa conexão comigo mesma, reconexão e percepção de que as emoções também têm o seu lugar e a sua importância, que ao longo desses anos todos aí de atuação, que são quase 15 anos, né, como muitos de vocês já sabem da minha trajetória profissional e pessoal também, no meio disso tudo, que eu desenvolvi um método, que eu entendo que é um passo a passo para a gente começar a conectar, né, a descobrir o que acontece com a gente, porque parece que é muito fácil, né, e na verdade é bem difícil quando a gente fala assim: "Ah, mas você precisa de autoconhecimento. Ah, mas você precisa se cuidar, mas por onde que eu começo? O que que eu tenho que fazer? Será que eu preciso realmente entrar em contato com isso? Ou eu vou esperar algo acontecer, né, seja no meu corpo, seja no meu dia a dia, que eu não tenho mais escolha, que eu vou ter que olhar de todo jeito", né. Então, esse é o convite, que a gente faça então, vem comigo para eu ensinar para vocês como é esse passo a passo nesse método que se chama alma, né, são 4 letras que eu quero mostrar para vocês o caminho por onde a gente pode seguir. Bom, então, eu quero começar, né, com essa reflexão de como eu percebo que eu estou desconectada de mim. Lá no meu Instagram até coloquei uma caixinha de perguntas ontem, perguntando assim: "Você já se sentiu desconectada, né, funcionando no automático?" E aí, né, as respostas de sim, às vezes, ou nunca parei para perceber isso. E a maioria das respostas tem sido que sim, né, e que às vezes também. Porque na verdade, se a gente parar para pensar e a ciência fala disso, né, o nosso cérebro ele é tão complexo e tão maravilhoso, que na verdade se a gente ficasse o tempo todo conectado, a gente nem daria conta de tanta realidade. Então, na verdade é até um processo de proteção aí, né, que a gente precisa ter. Mas o problema é quando essa desconexão ela é grande demais, não é, e a gente acaba fazendo tudo no automático. Isso quer dizer que, às vezes, a gente perde até o sentido do que está fazendo. Então, no meu caso, né, trazendo um pouco da experiência, no dia que eu percebi que a minha produtividade, especialmente, ela não significava mais nada, ou parecia que não significava mais nada, não via mais muito sentido, eu pensei: "Uau, tem alguma coisa errada aqui". Porque quem me conhece também, seja desde lá do Brasil e aqui também muita gente já tem percebido, eu tenho certeza, a minha profissão, né, a minha produtividade, tudo que eu faço tem muita vida, tem muita força, muito sentido. E então isso me acompanha no dia a dia, né, eu digo que eu respiro a psicologia, eu respiro esse cuidado, esse contato com o outro que me faz ter essa troca diária. E chegou um ponto em que isso, que é o mais uma das coisas mais importantes da minha vida, parecia que não tinha mais sentido. Então, eu levantei a bandeirinha vermelha, falei: "Isso aqui está muito errado, essa não sou eu", não é. Ou então quando eu comecei a perceber que eu estava cuidando muito de mim também. E tem uma
uma situação, não é, que eu até trago também para quem eu acompanho, para quem eu cuido, né, seja nas minhas mentorias ou nas minhas sessões, né, de psicoterapia, de coach, e que eu escutei da minha terapeuta, e eu coloco como algo que parece tão simples, mas que a gente precisa tomar cuidado. Então, você já reparou se às vezes até para tomar banho você faz tudo no automático de um jeito que entra ali dentro de 2 minutinhos já terminou o banho e a cabeça já está em outras coisas, você nem percebe, nem tem a sensação, né, do sabonete ali passando no corpo, do da espuma no seu cabelo. Então, assim, coisas tão simples, tão banais parece, mas que você esquece de fazer e que é o mínimo do cuidar de si. Isso é outro detalhe que eu acho interessante trazer, porque quando a gente fala: "Ah, mas você tem que cuidar de você, tem que ter o autocuidado", não é? E daí na nossa cabeça parece que se abre uma nuvem muito grande de pensar assim: "Nossa, mas isso é muito difícil, eu vou ter que fazer muita coisa". Não, gente, às vezes é uma coisa pequena, como sentir a sensação do sabão na sua pele, não é, da espuma na sua cabeça, no seu cabelo, de um creme que você vai passar depois no seu corpo, um óleo, não é, a escolha da sua roupa com mais cuidado, a textura, trazer para a sensação uma coisa muito interessante, sabe, e muito real, porque aí vem para o físico e isso ajuda demais. Bom, isso é um ponto que eu quero trazer. Outra coisa, né, como que a gente pode perceber que está emocionalmente exausta? Só que o corpo ainda está funcionando, está ali, dorme, acorda, come, né, faz o que precisa fazer, mas por dentro parece que tem um cansaço mental, uma questão emocional que você está exausta. Você já percebeu isso? Quem está me acompanhando aí, eu tenho várias pessoas ao vivo aqui comigo no chat. Coloca para mim aí a sua experiência, vamos interagir um pouquinho aqui. Eu quero que você me diga se você já teve essa sensação, se você até está passando por isso agora, né. Como que é isso para você? Porque para mim, foi quando eu junto, né, com o que eu estou dizendo aqui do autocuidado e tudo mais, via que eu estava no automático, estava fazendo tudo o que precisava, mas vinha uma sensação por dentro como se fosse uma tristeza, ao mesmo tempo uma ansiedade, e aquilo tudo ia tomando conta, tomando uma proporção. Eu dormia, mas não descansava. Eu estava ali, né, conversando, mas ao mesmo tempo a minha voz parecia que estava no automático. Gente, isso é muito sério, né, então assim, isso não fica por muito tempo, né, porque nem tem como a gente deixar que isso fique, mas quantos de vocês às vezes já estão nisso há um bom tempo e não estão se dando conta? E o que eu tenho para falar para vocês é que não precisa ser assim, não deve ser assim. Mais sinais de desconexão emocional que é importante saber. A perda de entusiasmo e da própria identidade. Você passa a se perguntar: "Quem que é você?". É claro que isso é uma pergunta até filosófica, não é, de centenas, milhares de anos, talvez aí, desde lá dos primórdios. "Quem sou eu? Onde estou? Para onde vou?". São perguntas, né, que às vezes a gente não tem uma resposta muito clara. Mas se você vinha de uma em uma identidade ou mesmo num papel ali muito bem claro, e de repente você começa a se questionar mais do que deveria, né, vamos colocar assim, isso pode ser um sinal de desconexão emocional, pode ser um sinal de exaustão emocional. Então, já fico alerta. Outra coisa, você quando dorme tem sonhos, mas aí você esquece que sonhou, você não tem essa percepção, não se lembra dos seus sonhos, parece uma coisa boba, mas já parou para pensar que no sonho, na verdade, é um momento em que você, de fato, entra num sono de qualidade, começa por aí, e outra é que é o seu cérebro ali processando, não só o seu dia a dia, mas também essas mensagens de você para você mesmo, né, que é tão importante, que nos ajuda a entrar nesse autoconhecimento. Outra coisa é um desalinhamento entre o que você sente e o que você mostra. Então, de novo, entrando no automático aí,
Você está ali sorrindo, você está ali conversando, mas na verdade aquilo não é bem como deveria ser, né. Então a gente precisa perceber isso. Será que eu estou sendo verdadeira comigo mesmo? Com outros já não estou sendo, né, pelo jeito, porque eu estou sorrindo, estou conversando, mas por dentro estou chorando, eu não estou feliz, então isso já é uma desconexão também, e a autenticidade é algo que a gente também não pode perder, né, não tem como deixar isso. Olha, teve uma pessoa aqui, né, Sister Around the World, como que é seu nome, hein? Quem que é você? Me deu bom dia aqui, querida Patrícia, bom dia também, então, de onde quer que você esteja, e vamos nos conectando e me conta aí também, você já se sentiu assim em algum momento? Eu estou trazendo esse recado aqui, porque para mim, tem uma preciosidade, né, quando a gente consegue se conectar e cuidar disso com cuidado, né, com amorosidade, com acolhimento. E é assim que eu começo, né, a minha primeira letra desse método, né, dessa palavrinha que eu tive a inspiração de trazer e que para mim está fazendo muito sentido, espero que faça para vocês também. A letra A do método ALMA significa acolher. Será que você está sabendo acolher a você mesma, a você mesmo? Será que você está sabendo acolher o que você sente, os seus pensamentos, o seu real desejo, aquilo que realmente é o seu chamado? Ou você está dando prioridade para outras coisas? E é isso que vai trazer em algum momento um lugar de desconexão perigoso, não é? Vamos falar dessa forma. Então, a sua alma, ela sempre vai pedir um recomeço. Ela sempre vai pedir uma continuidade, uma evolução. Eh, eu sei que isso pode parecer algo até religioso, né, espiritual, não deixa de ser, mas no fim das contas a gente sabe que o nosso inconsciente é infinito, e o nosso ego muitas vezes ele vai achando que ele construiu um mundo perfeito dentro de nós, mas no fundo a nossa alma, o nosso self, ele está pedindo aí sim, que a gente dê continuidade, que a gente esteja sempre num movimento de crescimento pessoal, como pessoa, que vai nos trazer uma satisfação grande e também quem está ao nosso redor. Afinal de contas, dentre as perguntas que a gente às vezes não tem uma resposta concreta, a gente tem que entender que é nesse crescimento que o mundo também vai evoluindo. Quantas coisas que a gente está vendo aí que estão tão difíceis, não é, de lidar, tantos problemas sociais, tantas questões, né, de comunicação, de respeito das pessoas umas com as outras. E se isso parte de dentro de nós, a partir de nós, um por um, será que no fundo a gente não consegue ter uma harmonia maior, não é? São hipóteses aí que a gente levanta e que vai partir de cada um de nós também. Então, esse recomeço, a gente pode pensar como um chamado, como, por exemplo, quando a gente imigra, né, muitos de nós têm um sonho, têm um objetivo, têm uma expectativa, e só que muita coisa muda inevitavelmente, não adianta, né. A partir do momento que você põe o pé no avião ali e já sai do espaço aéreo brasileiro, falando aqui para todos os brasileiros e você já está numa mudança, você já começa a ouvir, né, um idioma diferente, você já começa a ver regras diferentes. Então isso tudo, acontece como uma ruptura mesmo, daquilo que era normal, daquilo que era do meu dia a dia, já começa a ficar diferente e já me obriga a ter um recomeço, vocês concordam? Né, de toda forma eu vou iniciar um novo trajeto ali na minha vida. E aí a gente vai deixando para trás quem a gente era, sem saber no que a gente está se tornando. Isso é muito interessante. Apesar de que esse deixar para trás não significa esquecer, não significa anular. Isso é muito importante de ser dito, mas vai vir na sua bagagem. E aí você entra nesse novo lugar, não é, nesse novo território, e será que aquilo tudo que você construiu na sua vida vai se encaixar aqui nesse novo lugar, nesse novo começo?
ou você vai ficar um pouco perdida diante de tantas demandas que te inundam, tantas exigências, tantas coisas diferentes. Esse é o ponto importante para a gente pensar. E aí a sua alma pode começar a gritar, mas muita gente cala, porque tem que dar certo. Quantos de vocês já se colocaram nesse lugar, não é? Que tem que dar certo. Eu não posso sentir, eu não posso fraquejar. Não que isso não seja também um estímulo, claro, a gente tem que acreditar na nossa força, não é? Seja interna ou externa, divina, seja ela qual for, os pensamentos positivos, a garra, a fé, a esperança, tudo isso faz parte. Mas a gente fica às vezes muito mais presos àquele tem que dar certo, mesmo quando as coisas parecem te mostrar que não está dando certo, e você está insistindo naquilo que não deveria. E de onde você vai tirar esse entendimento? Vamos trazer para o entendimento, não é? De que às vezes a gente tem que mudar o rumo, de que às vezes a gente tem que traçar um novo plano, fazer alguma coisa diferente. E é partindo de nós, se a gente não para escutar, para acolher aquilo que a gente está sentindo, a gente não vai conseguir ter clareza do novo rumo que às vezes a gente tem que seguir, entendeu? Então acho que passa por aí. Ó, a Carol também tá aqui, ó. Ué, estava em outro canal, Carol? Como assim? Não, primeiro é aqui na Rádio Heli, viu, depois que vai lá para o meu canal, se você estava lá no outro. Lá a gente vai colocar a gravação desse episódio como todos os outros, né, enfim. Mas que bom ter você aqui, viu, Carol? Coloca aqui para mim um pouco da sua experiência também. A Sister Around também quero saber, né, vamos lá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mas é isso aí, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, pode falar também aí pelo nosso WhatsApp, eu estou aqui conectada com vocês no 863-210-9488 e também pela Rádio Heli 754-276-6361, se quiser mandar aí pelo WhatsApp ou também aqui pelo nosso chat do YouTube, estamos ao vivo. Então, só uma pausinha para tomar uma água e vamos dar continuidade. Então, entrando, né, agora com mais força aí no método alma, quero explicar para vocês sobre cada uma dessas letrinhas, não é? Então, a letra A, a primeira letra da palavra alma, significa acolhimento. Já vem trazendo para vocês aí o significado. Eu espero que vocês estejam compreendendo, acessando a minha linha de raciocínio. Se tiver difícil, me fala, né? Me diz aí o que está acontecendo com você, se você quer mais esclarecimento, mas essa semana, não, semana passada mesmo, eu fiz uma avaliação emocional com uma moça e a primeira coisa que ela disse da dificuldade que ela está nesse momento é de acolher, acolhimento. Ela veio para os Estados Unidos, vou trazer esse caso aqui rapidamente, né, sem citar nomes, claro, mas veja se você se identifica, né. Então, ela veio para cá com toda uma expectativa, na verdade, já com um plano muito bem traçado, especialmente profissional. Chegando aqui, ela tem pouco tempo de imigração, mas ela já está num patamar profissional, financeiro, muito bom, não é, coisa que às vezes a gente não tem tanta rapidez assim, não é, principalmente para quem está em transição de carreira ou espera que consiga continuar, né, no seu trabalho do que você já fazia no Brasil, enfim. E aí parece que está tudo bem, mas algo dentro dela não está legal, né. Então ela está vivendo nesse automático, né, parece que está tudo certo, tudo bem, mas ela, está sentindo que não está conseguindo acolher essas emoções. Primeiro que é difícil a gente dar nome para as emoções, e eu falo que o primeiro passo para a gente fazer lidar com as emoções é dar o nome, né, porque imagina aquela angústia no peito, imagina aquilo tudo que a gente está sentindo ali, mas não sabe nem por onde começar, porque não sabe o nome daquilo que está sentindo. Então a gente precisa traçar um plano
de começar a dar nome. Nisso tem a ver com explorar um pouco mais a sua história, não é? Do que você entende que pode ser aquele sentimento, aquela sensação. Então, tudo isso é acolher. E é claro que muitas vezes você precisa também de um espaço seguro para isso. Você precisa de alguém que tenha uma escuta qualificada, se tratando de imigrantes, né? Alguém que tenha uma escuta culturalmente sensível. Já expliquei um pouco sobre isso aqui quando eu falo lá no episódio especial sobre o que é a psicologia intercultural, mas também sobre o que é esse profissional que consiga te escutar sem te julgar, sem te interpretar de cara, né, que muitas vezes é isso que acontece quando a gente se abre. Isso dificulta ainda mais o seu processo aí de você também conseguir se acolher. Então, lembrando, né, desse caso, é isso, assim, parece que está tudo bem, mas por que que eu não estou feliz? Né, então, me diz aí, você já teve essa sensação? Eu tive. Muitas vezes eu fiquei me perguntando, né: "Nossa, mas era tudo que eu queria, tô aqui com a minha família, com meu marido, minhas filhas, tô num país diferente, super promissor, né, tá tudo certo, mas eu não tô feliz, o que que tá acontecendo comigo?". Eu quero trazer um outro ponto para vocês também, que isso eu não posso deixar de dizer, que acontecem também as questões que não são necessariamente psicológicas, não é, mas elas também têm um fundo fisiológico, isso eu sempre estou trazendo, porque não tem como a gente ser unilateral nas nossas avaliações. Então, ultimamente eu andei também tendo contato com muitas mulheres que estão no climatério, na menopausa, né, e trazendo muito essa questão, muitas vezes pode ser sim uma questão hormonal também que está interferindo, uma questão na sua alimentação. Lembrando que a alimentação, por exemplo, aqui nos Estados Unidos é completamente diferente do Brasil, né, em termos nutricionais mesmo, né, de qualidade, de um monte de coisas. A água que a gente toma, então tudo isso pode interferir também. Quero só fazer esse parêntese para vocês, né, não esquecerem desse detalhe. Então, se você está com seus exames em dia, se você está acompanhando o seu corpo, olha só que universo de coisas que a gente tem que prestar atenção, não é? Que a gente tem que se lembrar. E aí, eu entro na segunda letrinha aí do método ALMA. O L significa lembrar. Também de quem a gente é, de quem a gente foi e do que a gente pode ser, né, mesmo que ainda não aconteceu, mas baseado aí nesse chamado interno, a gente consegue se lembrar que eu tenho um plano, eu tenho um objetivo, eu tenho um desejo dentro de mim, então eu não posso esquecer disso, não é? Então, o L significa isso, de se lembrar. Tenho que me lembrar que eu sou um ser humano. Olha bem essa dica, hein? Eu, hein, Patrícia? Mas é claro que eu sou um ser humano. Espera aí, tem gente que esquece. Quantas vezes a gente acha que tem o controle de tudo na vida? O controle sobre a vida, sobre a morte, sobre as doenças, sobre o tempo, sobre os outros, sobre o pensamento dos outros. Opa, espera aí, vamos lembrar que a gente é ser humano. Isso não é possível, né, infelizmente ou felizmente, então isso é muito importante. Ó, vamos ver aqui, ó, tem gente no chat, a Carol então dizendo que está me acompanhando, minha mãe querida me acompanhando também, tá vendo que dizendo aqui que realmente essas palavras são muito importantes, né, que a gente realmente se lembre de algumas coisas que parece que passa um pouco despercebido. E veja como eu estou trazendo um caminho aí para vocês, né. Então, espera aí, para tudo. Eu estou fazendo tudo que eu preciso, eu estou seguindo esse caminho, mas eu não estou feliz. Tem alguma coisa aqui no meu peito que está me mostrando, está me trazendo que eu não estou legal, que tem alguma outra coisa. Então eu vou acolher, vou escutar, vou dar um nome para isso. E aí tem outro caminho, né, um outro passo também, eu vou me lembrar, opa, eu vou me lembrar que eu preciso de cuidado, que eu sou uma mulher de carne e osso, que eu tenho os meus sentimentos, tenho a minha história, tenho o meu valor. Quantas de vocês esquecem que têm valor? Quantas de vocês, às vezes, estão aí num relacionamento que não é saudável,
não só relacionamento amoroso, mas às vezes também familiar, né? Quantas pessoas às vezes estão numa situação que parece que não tem saída, mas porque está esquecendo que merece sim ser feliz e que às vezes uma separação, um novo rumo pode ser a solução e pode até melhorar esse relacionamento, não é? Essa possibilidade. Então, vamos nos lembrar. E a partir daí, a gente também vai entrando na letrinha M, que é do mergulhar. Para fazer isso, pessoal, não é também algo tão, vamos dizer assim, confortável, vamos dizer assim, mas se já está tão desconfortável, se já está tão ruim, por que que eu preciso continuar nesse lugar ruim? Se é difícil, então deixa eu experimentar esse outro lugar, que vai ser desconfortável, que pode ser difícil no início, mas que quando eu sair lá do outro lado, imagina um rio que você vai mergulhar e vai ver um monte de coisa lá embaixo, né, vai sentir no seu corpo, dentro de você, mas quando você sair do outro lado, você sai completamente diferente, você sai com uma outra perspectiva. Então, esse método, ele pega na sua mão e te leva para esse outro lugar mais profundo, que é onde muitas vezes a gente tem as respostas, a gente tem, né, o nosso encontro consigo mesmo. A gente vai perceber que tem outras possibilidades, porque no fundo é isso que a gente quer. A gente só quer encontrar uma nova saída. E lembrando, de novo, né, trazendo aí, vejam como esse método ele também não é um passo a passo direto, você faz uma dança, você faz uma onda, né, que vai para lá e para cá. Ao mesmo tempo que você está mergulhando, você também tem que se lembrar que está, né, se lembrando de quem você é, se lembrar que tem que acolher quem você é, as suas, né, expectativas, os seus desejos, mas também tem que abrir mão de algumas coisas que não estão funcionando. Olha bem, hein? Por isso que é difícil. Uma das coisas mais desafiadoras é você acolher e se lembrar que é um ser humano e nesse mergulho você perceber que algumas atitudes, alguns sentimentos, algumas crenças suas não funcionam mais. E aí você precisa abrir mão. Ó, tem gente lá isso aí é do WhatsApp? Do WhatsApp dizendo que deixa eu ver de onde que tá, tô recebendo um recadinho aqui, ó, da rádio, no WhatsApp da rádio, a Solange de New Jersey. Bom dia, parabéns, podcast muito bom. Oh, que bom que você está me ouvindo, querida. Segue aí nos acompanhando, porque o recado de hoje realmente, para mim, como eu disse, é precioso. É a minha joia rara e é algo que eu venho vivenciando nesses meus 42 anos de vida e quase 15 anos de profissão. E essa paixão que eu sinto de lidar com o ser humano, especialmente mulheres assim como eu, meu Deus, não vamos mais perder tempo, vamos sim dar na mão e vamos dar esse mergulho. E trazer isso, né, dando continuidade que eu estava falando, de como é difícil a gente baixar nossa cabeça, a gente dar uma quebrada nesse ego e pensar, né, e perceber: "Uau, realmente do jeito que eu estou fazendo não está funcionando, deixa eu tentar de outra forma, deixa eu, eh, dar um crédito aí para quem está me falando uma outra forma de fazer", mas ao mesmo tempo eu também saber me calar quando precisa, não é? Saber ficar no meu lugar, e aí pensando, lembrando também, né, então eu não inventei isso daqui do nada, né, tem muitas teorias que me acompanham, que eu acredito, que eu trabalho e que faz muito sentido para mim, que vem não só da psicologia junguiana, mas também da sistêmica, né, da constelação sistêmica familiar, quando traz aí as 3 leis universais, não é, da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio. Quantas vezes a gente está em papéis que não são nossos e a gente acha que é e fica ali temando, não é? Ou senão quantas vezes a gente dá mais do que recebe ou recebe mais do que dá, não é? Ou quantas vezes a gente se exclui de lugares que não deveria, que não pode excluir, ou exclui alguém também.
né, que não deveria. Então, tudo isso faz parte desse contexto, desse mergulho, desse acolhimento, desse se lembrar de quem a gente é. Bom, caminhando já aqui, né, para o final, vou trazer então a letrinha A do final da alma e do método, não é? Que é então a gente avançar. Então vamos lá, feito todo esse movimento de sair do automático, de pelo menos ter uma tomada de consciência ali inicial, não é? E acolher o que está sentindo, e acolher o que está se passando conosco, saindo desse automático, a gente se lembra de quem a gente é, a gente se lembra do que tem que fazer, a gente se lembra daquilo que a gente precisa alcançar. Mas para isso eu preciso mergulhar em mim mesma, eu preciso ir lá nas profundezas, muitas vezes nas sombras que me habitam, mas eu tenho medo, então não precisa ir sozinho, né. Você pode sim ter o seu lugar seguro, você pode, ter alguém com você para te acompanhar nesse processo, ao seu lado até o momento em que você consiga seguir sozinho, que vai ser então nesse novo, né, final aí do avançar, transformada, reconhecida, nessa minha reconstrução, nesse meu reencontro, eu avanço. Então é assim que eu apresento para vocês meu método de trabalho, não é? Hoje como mental health coach, como psicoterapeuta junguiana, mentora de mulheres, dentro de todo esse estudo da psicologia intercultural. E hoje aqui em mais um episódio do meu podcast Vida de Imigrante, isso que tem sido um propósito na minha vida. Hoje já é o 47º episódio, pessoal. Estou muito feliz com isso. E eu não pretendo parar não, viu? Vou continuar aqui, sempre batendo nessa tecla do autocuidado, do autoconhecimento, não é? Da saúde mental, que sem isso a gente não caminha como deveria. Então esse é o método e hoje, como eu falei para vocês no início, também apresentei nas minhas redes sociais. Quem está me acompanhando aqui no chat ao vivo do YouTube, escreve aí a palavra "eu quero" ou manda no WhatsApp, não é? No da rádio, que já teve gente aí que já mandou, já escreveu, já mandou o recadinho, que é o 754-276-6361, ou no meu também, o 863-210-9488. Ou também lá no direct do meu Instagram, @patriciarigoni, vai ser um prazer te acompanhar, te ajudar nesse momento. Vamos fazer uma pequena avaliação inicial? Vamos entender um pouquinho o que está se passando? Pode ser que está tudo bem também, né? E aí você continua avançando, mas vai que você precisa sim desse momento de acolhimento, vai que você precisa sim, né, mergulhar nesse se lembrar de quem você é, ou se lembrar do seu propósito, ou descobrir um novo propósito para você então avançar. Então esse é o meu convite, eu ofereço para vocês, não é, essa avaliação aí emocional, 30 minutos comigo para a gente, né, traçar esse caminho para você, esse novo lugar, e assim você se sentir muito mais, inteira, inteiro no seu processo, não é, de vida, seja onde você estiver, tá bom? Então esse é o Método Alma, eu sou a Patrícia Rigoni, estou com você aqui toda terça-feira às 10 da manhã na Rádio Reli, com o nosso programa, nosso podcast ao vivo Vida de Imigrante. Quero trazer aqui só para a gente finalizar então, uma mensagem, não é, para que a gente encerre aí com chave de ouro. Muito obrigada pela audiência. Quem está aqui comigo, ó, 11 pessoas estão comigo aqui ao vivo, que maravilha. Deixa o seu like, encaminha essa live, né, esse podcast. Depois fica gravado, como eu já falei no início, para quem você sente que precisa ouvir essa mensagem, precisa ouvir esse recado, não é? Vamos trazer como um recado de que é tão necessário que a gente se acolha enquanto pessoa, né, que tem uma alma, que tem um espírito, que tem sentimento, que é humano, demasiadamente humano, não é? Então a mensagem é o seguinte: às vezes, o maior ato de coragem não é mudar de país, é voltar para dentro de si. Concordam comigo?
Manda um recadinho aí, escreve aí no chat. Mas é isso, né, pessoal? Quantas vezes parece que o mudar de país é que é o maior desafio e não é. Porque mesmo que você não mude, né, de país, você pode estar no Brasil aí me ouvindo agora, mas atravessando um momento desafiador também. E também é desafiador olhar para dentro de si, também é difícil fazer esse movimento, não é? E escolher novos caminhos. Então, essa é a sua oportunidade, né, que você, através da sua alma, consiga esse novo começo. Porque quem olha para fora sonha, sonha bastante, mas quem olha para dentro desperta. Desperta para uma nova vida. Essa frase não é minha, né, ela é do Jung, é uma frase belíssima que ele, como um grande terapeuta e estudioso da alma humana, trouxe para nós como ensinamento e para mim, né, é uma frase de frente aí o tempo todo. Então, quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E nesse despertar, sim, você pode realizar todos os seus sonhos. Essa é a grande questão. Não tem problema nenhum sonhar, na verdade é necessário, a gente precisa disso. Mas se a gente não estiver desperto, né, de si mesmos, com a certeza de quem a gente é e no caminho que a gente está trilhando, fica mais difícil, podem ter mais tropeços, a gente pode se confundir. Então, por que não seguir nesse caminho, não é? E se você sente que perdeu algo dentro de si mesma nesse caminho, saiba que ainda dá tempo. Sua alma está esperando por você. Então, essa é a minha mensagem de hoje, não é? Aqui no nosso podcast Vida de Imigrante. Essa é a mensagem que eu quero que fique reverberando em vocês no dia de hoje. Quem está nos ouvindo pela Rádio Rele, quem está nos acompanhando no YouTube, quem depois vai ouvir de novo essa conversa, né? Esse recado aqui ou quiser encaminhar para alguém, deixe isso te atravessar, deixe isso tocar em você no ponto mais profundo, que assim a gente pode seguir no nosso objetivo de vida. Então hoje para mim falar sobre isso é importante demais, é o meu objetivo, é o meu chamado de vida. Porque todas nós, em algum momento, seja da imigração ou da nossa vida em geral, a gente corre o risco de se perder de nós mesmas. Mas o reencontro é sempre possível. E ele começa com uma escolha. Então escolha você mesma, você mesmo, a partir de hoje. Escolha se olhar com mais verdade, escolha voltar para si mesmo, escolha dizer sim para sua alma. Então nos encontramos aqui às 10 da manhã